Paraíba, indico algumas igrejas. Vai pra essa igreja, mano. Se reúne na sua casa, se reúne com alguém, se reúne. A lenda do cavaleiro solitário, pra mim, não dá. Se reúne com alguém. Se a igreja está reunido com alguém. Então, voltando um pouco na caixinha de pergunta, a minha ideia era essa, de conseguir se comunicar com essa galera. Falei, como eu vou me comunicar com essa galera? Como que eu vou? Eu já sabia o nicho que eu queria, mas eu não sabia como atrair esse nicho. Como você vai fazer para ser ouvido por ele? Aí foi a pergunta do grau, que eu quase não gravo ela. Pastor, é pecado dar grau? Uau! De volta. Foi essa? Se eu apanhei mais que gato em desenho. Não, mas o legal foi o final, né? Tome cuidado. É. O finalzinho é o... Então, Responde aí, pastor, pro pessoal que tá acompanhando a gente. Pô, Dar cara, grau é pecado? os caras falam muito de Romanos 13 e tal, respeitar as leis. Peraí, mano, vamos lá. Vamos trocar as ideias. Quem respeita as leis? No sentido de trânsito. Os caras colocou pra gente andar 50 km por hora. Então o que você faz quando você tá com o carro? Você tá a 70, chega perto do radar e você faz o quê? Você diminui e passa 50 pra você não ser multado. Certo. Aí do meu lado, eu acabei de fazer isso, do meu lado, passa um moleque no farol e chama no grau. Moleque infernal, esse moleque tá em pecado. Se eu desobedecer uma legislação do trânsito for pecado, cara, quantos pecados você cometeu hoje? Sim. Assim, quantos pecados você... Eu não acredito que Deus fique com uma caderneta lá, anotando. Agora pecou, agora ele não pecou. Isso aí é mais um negócio de imprudência, lei de trânsito. Eu acredito que Deus fala assim, se vire você com a lei aí. Nós não estamos falando de matar uma pessoa, nós não estamos falando de extorquir, nós não estamos falando de pegar a pontuação e jogar para uma outra pessoa, não estamos falando de trâmite, nós estamos falando, do ato em si. do ato, que para mim dar um grau, ele é a mesma coisa que você passar a andar na velocidade que não é permitida. E se isso a pessoa não tem como pecado, a rodovia é 120. Então, se você andou 121, você já pecou. Sim, verdade. Você entendeu assim? Porque não existe pecado nem pecadão. Então, Pecadinho e pecadão, né? Não existe. então, quando eu respondi que não era pecado, eu não estava incentivando ninguém a dar grau. Eu vou falar pra você... Mas você não se sente assim um pouco? Porque, imagina, a pessoa tá perguntando pra você, então você... Basicamente é o mentor? o STF ali, né? Que você vai falar se é pecado ou não. Mas assim, você falou um pouco de lei, então a gente vai viver numa eterna lei. Se a gente não obedece às leis de trânsito, ali ele tá infringindo a lei de trânsito, certo? Certo. Dando grau de moto. Sim. Não é pecado em cima das leis de Deus. Certo? Na minha visão, não. Sim, a pergunta é se é pecado ou não. Pecado não é. Você tá fazendo um negócio que é proibido pela legislação de trânsito. Eu entendo que o que é pecado é o mal que você faz pro seu próximo e qualquer coisa que você faz que te afaste de Deus. Para mim, os dois pontos de pecado que eu me sinto pecando quando eu faço isso. Se eu fiz uma parada com você e eu lesei você, eu falei, pô, mano... Pronto, pecou. Pra mim, Beleza. pecou. É o pecado. Felipe, Qual que é o próximo um grau. passo? Um Próximo- grau. Te aproxima ou te afasta de Deus? Depende, Deixa né? bem longe. Depende da... Não, é que aí a gente Pô, entra... quem nunca tentou dar grau? Já andou de moto? Fala aí uma vez que nós tentamos dar um grau na estrada de terra, lembra? Agora, assim, Grau duplo. sabe o que eu vi também que esse negócio, essa caminhada de grau? Você acha que... A força que os moleques têm não sabe. Pô, os caras conseguiram mandar 3 milhões, mano, de visualizações. Pô, olha a força desses caras, mano. Como que esses caras não conseguiram ainda, de repente, na parte política, conseguir um lugar para que eles possam fazer o Você show respondeu deles, uma a manobra pergunta deles? dessa, Sim. Pô, aí os caras falam assim, exemplo, o UFC é um esporte. Boxe é um esporte. O cara arrebenta o crânio do outro. Não é que se cair, arrebenta. Não, a ideia é arrebentar. E é esporte. E o grau, nem toda vez que o cara anda de moto, que ele dá um grau, ele cai. Na verdade, ele cai muito menos do que ele... Mais dá certo do que dá errado. E por que esse preconceito? Esse preconceito porque é o seguinte... É da favela, mano. É da periferia. Sim. Assim, entendeu? Assim, por que o racha, ou aqueles drift, que fala se eu pronunciei errado... Drift.
Por que os caras colocaram os caras num lugar pra fazer isso? Mas você não acha que o grau ele é discriminado assim? Porque é perigoso, pô. O cara tá no meio de uma avenida lá, puxando um grau e tal. O boxe não é perigoso? Não, mas você não vê. Mas você tá no A ringue, não ser que né? seja uma briga, você não vê Não, os mas outros saindo não, no meio não, peraí. na mão no meio da rua, Mas no meio no de uma boxe praça. você tá no ringue, você tem lá todo um aparato, tem lá ambulância, tem E os por que não pega médicos. aquela porcaria daquele Ambi e ia lugar pra molecada, a molecada chega lá Do quê? com... Ambi? AMB. AMB. É Ambi? AMB. AMB. Sambódromo. É, tá Isso. bom. Aquela porcaria, É isso. Pega no pé aquela porcaria lá e põe a molecada lá. Sim. E a quebrada Não, mas aí eu inteira, acho que é tira falta- dentes Não, tem uns contra negócios a lá de organização. Já tem Itaquera. algumas coisas lá de carro antigo, tá? Existe louco. Tudo bem, mas tudo que é carro, você entende? Quando fala de moto, de manobra, Existe, da Gui? molecada, da pizza, que... Tem, no assim, Beto Carreiro tem. Ô, pastor, existe local, né, próprio pra dar grau, né? Parece que estão Já até tem? falando aqui. Tão Já ouvi falando? falar já ouvi falar que existe local adequado pra dar grau. Então, eu não conheço. Eu também não. Eu nunca ouvi falar. Eu Nunca não vi. conheço. Mas assim, nem é essa a O, ideia. o intuito da coisa. Foi só uma pergunta que viralizou a O resposta. intuito, pô. então, o intuito. Aí você veja bem, quando você fala que sim, é mais ou menos assim. Quando você não julga o camarada, você traz ele pra perto de você. Certo. Aí ele vai falar de algumas podridões. Ou de- quando você julga, porque você falou que ele quis. Peraí, se ele tá te perguntando isso, vamos dizer que, teoricamente, ele quer o quê? Ele quer falar, pô, se o Meio que sua pastor fala... permissão. sua É, benção. não, meio que fala assim, pô, pelo menos eu não pequei nessa daí. O cara pensa Não, ele assim, quer já- ouvir, ele quer ouvir não, mano. A molecada tá acostumada a ouvir não. A molecada tá acostumada. Hoje- Vou falar pra hoje você, não. o grau é quase um protesto. É igual o cara pichar. É um protesto. Ele acreditou que quando ele fez a pergunta, ele tinha certeza que eu ia dizer pra ele não. É pecado. pecado. Porque todo mundo falou pra ele que é pecado, que é não. Quando ele ouve sim, ele fala, pô, cara. Ele tem um elo de confiança. Ele fala, pô, caramba, mano. Eu nunca ouvi Um sim. um sim. Ah, Eu só ouço não. Quando você ouve sim, você atrai o camarada. Fala, pô, sim? As pessoas se identificam com você. Ok. Vê Não. alguém que ela pode contar com você. Você ganha o mundo dele. Ele fala, por que sim? Porque o próprio cara que fica falando que não, às vezes, é o cara que dá grau. Tem cara que dá grau que ele acaba comigo. Não pode. Você é um herege, você é um falso profeta. Quando eu vou no Instagram do cara, ele tá com a roda lá em cima levantada. Eu falei, pô, vem comigo, filho. Você entendeu como que é a parada? Por quê? Porque falaram pra ele que não, mano. Aí, agora vamos lá, um pouquinho mais polêmico. Você, depois disso, cara, perguntou, dar grau de moto, pode. E fumar um, pastor? Pode? Veja bem, quando você olha para dentro da palavra de Deus, você não vê nenhuma proibição referente ao fumo.